Paz e bem a todos, sintam-se todos abraçados. Eu sou José Carlos Ferreira, falo diretamente de São Luís do Maranhão e estamos iniciando hoje uma série de vídeos voltados para a formação dos agentes da Pastoral do Dízimo, coordenadores da Pastoral do Dízimo e dizimistas e, é claro, todo o povo da Igreja Católica. Esses vídeos são uma produção da Pastoral Arquidiocesana do Dízimo de São Luís e da Paróquia de Santo Antônio do Parque Vitória. Espero que eles sejam de grande valia. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite, se inscreva, dê o seu like após o vídeo e também acione lá o sininho das notificações, porque assim, cada novo vídeo que a gente for colocando dentro desse programa de formação, você será notificado e, portanto, poderá participar conosco dessa maratona de formação para todo o povo católico que se interessa por esse tema dízimo. No dia de hoje nós vamos utilizar a Bíblia Sagrada, vamos utilizar o Catecismo da Igreja Católica e vamos utilizar também o documento da CNBB número 106, Dízimo na Comunidade de Fé, Orientações e Propostas. Muitos de nós católicos nutrimos dúvidas sobre a natureza do dízimo, sua origem na antiguidade, o que a Bíblia diz sobre o assunto e como esse compromisso de fé funciona nos dias de hoje. Isso é muito natural, já que as informações podem vir desencontradas num mundo tão conectado, repleto de discursos vindo de todos os lados. Para te ajudar com essas dúvidas, reuni algumas respostas objetivas retiradas de fontes confiáveis, a Bíblia Sagrada, o Catecismo da Igreja Católica e o documento 106. E a minha missão com este vídeo é apresentar um panorama didático dessas discussões para que você, que é agente da Pastoral do Dízimo, você que é coordenador, você que é dizimista, você que é católico, possa abordar o assunto com mais segurança e com mais firmeza. Afinal, o que é o dízimo? A palavra dízimo veio do latim décimos, que significa um décimo. A décima parte de uma quantia, a décima parte de alguma coisa. Historicamente, ficou marcada como uma palavra exclusiva do âmbito religioso, mas já foi utilizada para descrever impostos que alguns reis cobravam de seu povo. Dar o dízimo, portanto, é de maneira literal, quer dizer, ofertar periodicamente a décima parte de seus rendimentos ou produção ao templo. O conceito pode parecer simples, mas a realidade atual oferece muito mais nuances e detalhes. Para compreender o que é o dízimo católico hoje, precisamos conhecer suas origens. A tradição judaica conta que no Antigo Testamento, um pagamento de 10% dos rendimentos, ou da colheita ou do rebanho, era exigido das tribos de Israel para o sustento dos levitas, que não tinham direito a terras ou heranças. Os levitas, por sua vez, eram os responsáveis pela manutenção do templo e utilizavam essa arrecadação para realizar as atividades da adoração. É bom lembrar também que na tradição judaica havia um dízimo que se chamava dízimo trianual, que era entregue aos levitas exclusivamente para ajudar as viúvas, os estrangeiros e os órfãos, ou seja, os mais necessitados daquela época. As pessoas doavam coisas de todas as ordens: animais, grãos, pães, joias, bens, moedas, tudo que pudesse ajudar o templo a cuidar dos mais necessitados, como as viúvas, os idosos, doentes e órfãos e estrangeiros. Com o fim do templo, porém, a prática foi interrompida e esquecida. Vamos ver o dízimo nas Sagradas Escrituras. Sempre é válido a gente visitar as Escrituras e vejamos o que a palavra nos diz. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 14, versículo 19 a 20, nós vamos encontrar lá o seguinte: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo.
Isso está lá em Gênesis, no início da Bíblia, capítulo 14, 19, 20. Inclusive, é a primeira citação sobre o dízimo que a gente encontra na palavra sagrada. Logo em seguida, em Gênesis, capítulo 28, versículo 20 a 22, nós vamos encontrar uma outra referência muito bacana, que diz assim: Jacó fez então esta promessa: se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se ele me der o pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em paz à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e esta pedra que erigi como marco será a casa de Deus, e te darei a 10ª parte de tudo que conseguir. Então, outra referência muito importante na Bíblia sobre o dízimo, que a gente vê na palavra sagrada. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, nós vamos encontrar o seguinte: quando tiveres acabado de separar o dízimo de todos os teus produtos, no 3º ano, que é o ano do dízimo, e o tiveres distribuído ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que tenham em tua cidade do que comer com fartura, lá em Deuteronômio. Se a gente andar um pouquinho mais, nós vamos encontrar em Hebreus o seguinte, no capítulo 7, versículo 5. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. Então a gente vê em Hebreus, no capítulo 9. Prosseguindo um pouquinho mais, já no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 23, versículo 23, a seguinte passagem: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Isso está lá em Mateus 23, 23. É muito interessante aqui, isso é Jesus Cristo falando lá para os escribas e fariseus, né? E é importante dizer que nessa passagem muita gente confunde achando que Jesus está condenando o dízimo. Muito pelo contrário, ele está condenando os maus dizimistas, que no caso os escribas e fariseus, que davam o dízimo de tudo. No entanto, não cumpriam a lei, não tinham misericórdia, não tinham amor, não professavam a fé de forma correta. Então, é um alerta de Jesus para todos nós, para que a gente precisa ser dizimista, mas também precisa ser bons cristãos e bons católicos. E, finalmente, mais uma referência da Bíblia, nós vamos ver em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 2, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da guerra dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei da paz. Então, nós vemos que já na Bíblia, desde Gênesis, né, vem sendo citado diversas vezes o dízimo, em diversos versículos. Nós temos inclusive um outro vídeo que fala 47 versículos do dízimo na Bíblia. Então, prosseguindo, a gente agora vai consultar o Catecismo da Igreja Católica. Eu estou aqui com um pequeno catecismo que inclusive é aqui da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Sou católico, e aqui vai nos falar, é uma outra fonte muito importante para nós, né? É o Catecismo da Igreja Católica, é o documento de referência das ações na Igreja. No 5º mandamento, nós temos aqui os mandamentos da Igreja, né? Quais são os mandamentos da Igreja? E aqui diz assim: os 5 preceitos da Igreja têm como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável do espírito de oração, da vida sacramental, do esforço moral e do crescimento do amor a Deus e ao próximo. São os seguintes os mandamentos da Igreja. Primeiro, participar da missa aos domingos e outras festas de guarda,
abstendo-se de trabalhos e de atividades que possam impedir a santificação desse dia. Segundo mandamento da igreja, confessar os próprios pecados, recebendo o sacramento da Eucaristia pelo menos uma vez por ano. Terceiro mandamento da nossa igreja, receber o sacramento da Eucaristia pelo menos durante a Páscoa. Quarto mandamento, abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias estabelecidos pela igreja. E, finalmente, o quinto mandamento, que é atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Então, esse parágrafo, ao mesmo tempo que estabelece uma obrigatoriedade e um compromisso em relação ao dízimo, orienta que cada um de nós contribua de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa possibilidade, de acordo com as nossas posses, desobrigando-nos da reserva de 10% dos seus rendimentos. Agora, muito interessante nisso, gente, é que a igreja não estipula os 10%, mas lhe deixa livre para você expressar a sua gratidão, o seu amor, a sua fé a Deus através do dízimo, no percentual que você puder. Então, por exemplo, se você pode contribuir com os 10%, contribua com 10%. Se você não tem, no momento, condições de contribuir com 10%, contribua com o que você puder. E, no entanto, também, se você puder contribuir com mais de 10%, você também é livre e pode contribuir com muito mais. Isso é muito importante que a gente entenda. E também para a CNBB, né, lançou o documento 106, o dízimo na comunidade de fé. Esse documento foi elaborado pelo Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e nele o dízimo passou a ter 4 dimensões, sendo elas religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Antes desse documento, que é de 2016, as dimensões do dízimo eram divididas entre religiosa, social e missionária. Ou seja, essas dimensões representam onde o dízimo é aplicado, onde o dízimo deve ser utilizado, né? A gente sabe que o dízimo é fruto da evangelização e, portanto, deve ser utilizado para a evangelização nessas dimensões. Sendo que a primeira dimensão, que é a dimensão religiosa, é a dimensão que a gente chama a dimensão espiritual do dízimo, né? Que ela é quando você reconhece que Deus é o Senhor de tudo. E você reconhecendo que tudo que você tem, que tudo que você é, que tudo que você possui é graças a Deus, você então expressa através do dízimo a gratidão a esse Deus que lhe dá tudo. Todos os seus bens materiais, todos os seus bens imateriais, a sua família, seu emprego, seus filhos, ou seja, tudo, enfim. E também expressa o amor que você tem a esse Deus. Já na dimensão eclesial, é a dimensão onde o dízimo é utilizado para manter as atividades da igreja, para manter o culto divino, para manter todas as despesas que a igreja necessita para funcionar. Ela também representa a consciência de ser membro da igreja e manter a sua estrutura. Ou seja, tudo que você vê quando você entra numa igreja, todos os materiais, os bancos, o altar, as toalhas, tudo então é a aplicação da dimensão eclesial do dízimo. Já na dimensão missionária, é a partilha dos recursos com vista ao reino de Deus. Ou seja, é a dimensão onde a igreja aplica parte do seu dízimo na sua principal missão, que é a evangelização, levar a palavra de Deus a todas as criaturas. E nessa dimensão missionária também está incluída a ajuda aos seminários, a formação dos padres, a formação dos diáconos, a formação das lideranças das demais pastorais e movimentos. E, finalmente, temos a dimensão caritativa, que é o cuidado com o outro, o cuidado com o mais necessitado. É colocar uma parte do dízimo a serviço da caridade, do amor ao próximo. Isso não é muito divulgado, porque na nossa igreja o bem que uma mão faz, a outra nem vê. Mas a Igreja Católica é uma das organizações no mundo inteiro que presta mais auxílio, que faz mais caridade, que dá mais amor, né? São
centenas de hospitais mantidos pela Igreja Católica, centenas de asilos, centenas de orfanatos, além de vários e vários programas de assistência social que existem nas diversas paróquias. Assistência a desempregados, assistência a refugiados, assistência a menores abandonados, assistência às famílias, assistência às mães, assistência a adultos, ou seja, um grande trabalho caritativo que é mantido com o seu dízimo. E nesse documento 106, o dízimo é especificado como uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e a da igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. E tem as seguintes características: ele é relacionado à experiência de Deus e com o amor fraterno. É um compromisso moral dos fiéis com a igreja e é fixado de acordo com a consciência retamente formada. E também ele é sistemático e periódico. Como compromisso moral, o dízimo nasce de uma decisão pessoal, como expressão de pertença efetiva à igreja, vivida em uma comunidade concreta, a sua comunidade. Da mesma forma como a decisão de contribuir com o dízimo, a escolha da quantia destinada para isso é também uma decisão de consciência, uma consciência iluminada pela palavra de Deus, sensível às necessidades da igreja e do próximo. A contribuição do dízimo é sistemática, ou seja, estável, de modo permanente, e ela também é periódica, na maioria dos casos mensal, e também pode ser ligada às colheitas ou venda de produtos, realizada na ocasião que se recebe o salário ou outro tipo de ganho. Ou seja, uma preocupação que o católico deve ter é, tão logo receba seu salário, receba seu rendimento, é separar a primícia, o primeiro para Deus. Então, separar o seu dízimo. Já consultando o direito canônico, lá diz assim: os fiéis têm obrigação de socorrer as necessidades da igreja. Isso consta no próprio direito canônico. Finalmente, o que é o dízimo hoje? Vamos então à grande resposta diante desses documentos que nós já vimos. Então, hoje, o dízimo é uma contribuição regular e periódica que todo batizado, todos nós que somos batizados na Igreja Católica, somos convidados a fazer, considerando uma quantia proporcional aos nossos rendimentos em certo período. Ou seja, você toma a decisão pessoal de ser dizimista a partir do seu batismo, e também a decisão de quanto contribuir é uma decisão que é exclusivamente sua. Aqui merece uma ressalva muito importante. Mesmo que a Igreja Católica tenha mantido o nome dízimo por sua tradição e peso histórico, a Igreja não exige que o católico contribua com exatamente 10% dos seus ganhos. Nem se constrange ninguém a fazer isso. Ou seja, o seu dízimo é uma opção pessoal sua. A determinação, a opção de ser dizimista deve brotar do seu coração, através da sua consciência retamente iluminada pela palavra sagrada e a partir das necessidades da sua igreja. Isso é importante que a gente tenha no nosso coração. Nesse processo pessoal, reservado e íntimo, cada um de nós deve avaliar um percentual adequado para si, considerando suas necessidades e suas capacidades, ou seja, considerando suas condições financeiras atuais. Ninguém deve sofrer dificuldades financeiras para contribuir com o dízimo. A igreja não quer isso. O dízimo deve ser uma doação alegre, satisfatória, uma forma de adoração. Para que seja considerada dízimo, isso aqui é importante da gente ver a diferença entre dízimo e oferta. Olha só, para que seja considerada dízimo,
sua doação deve ser regular, periódica e permanente, e representar algum percentual dos seus ganhos, devidamente estipulado. Mesmo que essa quantia corresponda a 1%, mas você estipula a quantia que você quer contribuir com a sua igreja. É importante que esse valor esteja em seu orçamento, em seu planejamento mensal, e seja separado assim que você recebe. Isso acontece, pois além de ajudar a sua paróquia a se manter organizada, limpa, bonita, repleta de ações de caridade e benfeitorias, o dízimo é um compromisso com a obra de Deus, com a missão da igreja, com a obra missionária, com a evangelização. Uma demonstração de que esse projeto é importante e merece sua contribuição financeira todos os meses, assim como suas orações e suas ações. Se não for assim, sua doação será muito bem-vinda, mas aí sim será considerada uma oferta. As ofertas são doações espontâneas, sem valores estipulados, e podem ser feitas quando e onde você preferir. Também pode vir em forma de mantimentos, de roupas, de materiais, de serviços e outros bens. Uma outra coisa importante, o dízimo é um compromisso seu com a sua igreja na sua comunidade. Ou seja, o dízimo você deve contribuir na comunidade, o local onde você recebe o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Já a oferta não, a oferta você é livre, é uma coisa espontânea. Você pode tanto ofertar na sua comunidade, como você pode ofertar em outra comunidade, em outra paróquia. Inclusive você também pode ofertar para as diversas obras da igreja, né? A Canção Nova, a Milícia da Imaculada e tantas outras obras importantes que a igreja tem. Então, nesse caso, você está dando oferta, mas o dízimo deve ser na sua comunidade, na sua paróquia. E aí a gente vê também no documento 106 a finalidade do dízimo. Para que é utilizado o dízimo? Primeiramente, colaborar para a realização do culto divino e da evangelização. É a principal finalidade. Quando você está dando o seu dízimo, você está colaborando para a realização dos cultos divinos na sua comunidade, na sua igreja, e está colaborando para a evangelização. Uma outra finalidade, prover o sustento do clero e de outros ministros. E também participar da manutenção das obras de caridade e da concretização da missão da igreja no mundo inteiro. Afinal, por que o dízimo existe? Como nós já comentamos durante esse vídeo todo, o dízimo é um dos compromissos que o fiel católico, você, batizado, estabelece com a sua igreja e com a obra que ela realiza. Esse compromisso é um dos muitos fatores que permitem o funcionamento e o aperfeiçoamento das ações cristãs. Sobretudo, o dízimo é uma graça, pois é mais uma forma de demonstrar o seu amor a Deus. Eu espero que este vídeo incentive você a conhecer o tema mais de perto, visitando em primeira mão as Escrituras e o Catecismo. Com muita sinceridade, espero que este conteúdo tenha sido útil para a sua formação como agente da Pastoral do Dízimo, para a sua formação como coordenador da Pastoral do Dízimo, para a sua formação como dizimista e também para a sua formação como católico, né? Que tenha sido útil em sua jornada de investigação e amadurecimento na fé católica, tenha servido como informação e orientação corretas, pois somente com informação e orientação correta nós podemos ir cada vez mais longe. Pessoal, então esse é o dízimo na Igreja Católica, né? A gente vê que existem algumas diferenças em relação ao dízimo das igrejas evangélicas, mas é porque a nossa igreja tem uma nova forma de ver o dízimo, né? Ele é permanente, ele é uma contribuição, você não é obrigado a contribuir com 10% de forma taxativa, obrigatória. Não, deve ser uma decisão pessoal sua e, inclusive, também o valor que você vai contribuir é uma decisão pessoal sua, baseada no seu coração e na sua consciência retamente iluminada.
ok? Então, gente, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a Pastoral Diocesana do Dízimo e a Paróquia de Santo Antônio de Parque Vitória vai colocar no YouTube a partir de agora para ajudar na sua formação. Esse documento da CNBB, o documento 106, reforça a determinação, a orientação de que seja aplicado todos os esforços na formação dos agentes de pastoral do dízimo. Então, eu espero que esse vídeo contribua com isso, que realmente sirva para que muitas pessoas conheçam melhor o dízimo e pratiquem o dízimo nas suas comunidades, certo? Eu peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que você aproveite que está assistindo, se inscreva, dê o seu like e também clique lá no sininho das notificações, porque assim que sair o próximo vídeo, você vai estar sendo notificado. Então, agradeço a todos, um grande abraço, paz e bem e até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos!